Bom dia, boa tarde. Boa noite, caros discentes e professor Valmo. Nós vamos falar sobre a entrevista inicial com adolescentes. As entrevistas iniciais em psicoterapia de adolescentes. A psicoterapia, no sentido lato, segundo Laplace e Pontales, é qualquer método de tratamento dos distúrbios psíquicos ou corporais utilizados na psicologia, mais precisamente a relação entre o terapeuta e o doente. Certas formas de psicoterapia foram desenvolvidas desde o tempo da Grécia clássica. Por exemplo, Hipócrates reconhecia a importância terapêutica entre os métodos e paciente. No entanto, somente no século passado, que o estudo da psicoterapia passou a ser sistematizado. Diversos estudiosos nos últimos anos realizaram colaborações expressivas sobre a compreensão do adolescente enquanto etapa evolutiva. Sigmund Freud, em 1905, escreveu sobre a transformação da personalidade. Ernest Jones, em 1922, apresentou a noção de que na adolescência reexperienciam-se os primeiros anos de vida. Anna Freud descreveu a adolescência como um período de turbulência e revolta normativas. Erickson, em 1950, enfatizou a adolescência como a ápice do processo de obtenção da identidade. Piaget, em 1964, estudou a adolescência do ponto de vista cognitivo e situou nesta etapa o surgimento de pensamentos abstratos. Peter Bloss, em 1962, observou na adolescência uma segunda fase do processo de separação individual. Estes estudos destacam-se como pilares teóricos para a prática de psicoterapia com adolescentes. A entrevista com o adolescente. Através das primeiras entrevistas clínicas, é permitido observar a fantasia de cura, os potenciais de saúde, as áreas livres de conflito e a conflitiva do paciente, e se sua dinâmica depende ou não do processo terapêutico. Embora as entrevistas iniciais tenham um cunho investigativo, diagnóstico, elas também servem de um valor terapêutico e permitem a elaboração intrapsíquica e um reimaginamento relacional intrafamiliar. Os adolescentes, em uma entrevista de psicoterapia, julgam os terapeutas por sua capacidade e habilidade de dominar a psicoterapia, e não pelos conhecimentos teóricos. Também, as primeiras sessões terão necessariamente uma função diagnóstica. A ausência de tudo e qualquer procedimento diagnóstico comporta seus próprios riscos. O terapeuta deve ser cauteloso e não rotular o adolescente pelo modo como ele veste e se comporta, pois poderá interferir na relação terapeuta-paciente, dificultar um bom vínculo terapêutico. Transcurso da entrevista. No transcurso da entrevista propriamente dita, é fundamental certificar-se que o adolescente está a par dos reais motivos de comparecimento. O examinador poderá referir que foi informado pelos pais sobre o problema que ele está apresentando e solicitar que ele relate sobre o que está ocorrendo e sua posição crítica sobre os acontecimentos. É importante que possa ser estabelecido um clima de confiança e respeito entre ambos, o qual permite a instalação de um diálogo. Sobre o sigilo no tratamento com o adolescente, deve ser preservada a lealdade para que os mesmos enfrentem seus pais e a escola. Porém, o paciente deve ser informado que o sigilo não é limitado. Em situações nas quais houver risco físico, dano grave, dano moral ou ao patrimônio, o sigilo poderá ser rompido. O uso da interpretação. Existem questões mais importantes do que o fato da interpretação ser verdadeiramente correta. Então, o tom de voz, a forma e os gestos que do terapeuta emitir uma interpretação deve revelar ao paciente que o técnico não está proclamando verdades absolutas, mas hipóteses que podem ser ou não confirmadas. Então, as interpretações devem ser feitas em etapas, na medida em que o paciente possa entendê-las. Transferência na adolescência. A transferência é o principal instrumento terapêutico em psicoterapia na orientação analítica. Então, seu manejo correto promove mudanças efetivas e comportamentais. A transferência, tanto positiva e erótica quanto negativa, é, em síntese, a própria enfermidade revivida na relação terapêutica. Então, acredita-se que a transferência do adolescente ainda persiste padrões transferenciais próprios da infância. Desse modo, a transferência ela pode ser incompleta e estável,
porque ainda estão muito presentes os conflitos originais da vivência e uma relação de dependência real com os pais. A contratransferência. As dificuldades de contratransferência são geralmente a causa das complicações no tratamento e seu manejo possibilita a superação de impasses terapêuticos. Um comportamento evitativo pode ser resposta à conduta hostil do adolescente, assim como uma resposta ansiosa no clínico aparece quando o comportamento do adolescente evoca seus próprios conflitos não resolvidos. Os terapeutas são mais aptos a perceber os sentimentos agressivos de um adolescente e terapeutas inexperientes frequentemente sentem-se inseguros diante de certos pacientes. Entrevista com os pais. Com regra geral, os pais de adolescentes são sempre vistos em algum momento do processo de avaliação, tendo como obrigatoriedade este encontro para menores de 18 anos, necessitando da sua aprovação para realizar o tratamento e porque devem ser responsabilizados em cargos financeiros. Porém, há casos de adolescentes mais maduros em que se poderá prescindir da entrevista familiar. A decisão de cada caso particular deve ser tomada à luz de critérios evolutivos e diagnósticos individuais e do funcionamento familiar. Mas quem deve vir primeiro? Pais ou adolescentes? A decisão ela deve ser buscada em critérios dinâmicos, tais como a forma que o adolescente ou a família apresentam-se para o atendimento. A própria família, ela costuma fornecer indicadores nos primeiros contatos, geralmente por telefone, o que facilita a tomada de decisão quanto a quem deve ser entrevistado primeiro. Muito raramente, o adolescente procura atendimento. Transferência dos pais. É necessário que nas primeiras entrevistas de avaliação do adolescente para a psicoterapia, que o clínico esteja atento para as manifestações transferenciais também dos pais, visto que os pais eles costumam sentir a necessidade de colocar os filhos em tratamento como um fracasso de suas funções parentais, enquanto outros depositam o filho na terapia, transferindo para o terapeuta as funções paternas para as quais consideram-se inaptos. Aliança terapêutica. O processo de estabelecimento da aliança terapêutica inicia-se durante as primeiras entrevistas. O paciente contribui para o desenvolvimento da aliança quando é capaz de manter uma área de relacionamento racional com o terapeuta e a neutralização dos componentes instintivos sexuais e agressivos em relação a ele. O terapeuta fortalece a aliança pela atitude de tentar compreender o mundo interno do paciente, buscar a separação das resistências e por assumir uma postura empática e não julgadora. O enquadro terapêutico, através da regularidade dos horários, da frequência das sessões, dos honorários, também favorece a aliança terapêutica. A gente vai começar uma entrevista inicial e eu vou fazer algumas perguntinhas, tá bom? Aí a sua mãe vai responder, depois você tem abertura também para falar qualquer coisa, tá bom? Tá ok. Quantos anos você tem? Tenho 10 anos. 10 anos, mãe? 10 anos. Estuda? Sim. Entendi. Como que ela tá sendo na escola, mãe? Então, a professora até me chamou lá e me falou que ela tá ficando isolada em um canto, só fica observando as pessoas e não tá interagindo com ninguém. Em casa tá muito estranho, só fica uma coleguinha lá com ela, elas ficam lá fechadas no quarto e não deixa nem eu entrar no quarto. E essa coleguinha tem a mesma idade dela ou é um pouquinho Sim, mais estudam velha? juntas. Entendi. E sua filha, antes dessa coleguinha aparecer, se comunicava com todo mundo, Sim. brincava com todo mundo? Sim. Sempre levava as coleguinhas pra casa? Não, nunca foi de levar, essa é a primeira que tá indo. Entendi. E ela em casa com você, como é? Às vezes tá um pouco estranha. E você mora com o pai dela ou... Não, é meu namorado que mora com a gente. E ela tem um bom relacionamento com ele? Mais ou menos. Entendi, mas você observa ele. E ele tem um bom comportamento com ela também? Trata ela bem? Sim. Você não tem nada a se queixar dos dois, não? Não. Entendi. Você já foi chamada na escola por conta de alguma coisa dela? Sim, porque ela não tá interagindo com colegas nenhum. Só fica sentada lá no canto observando. Entendi. Aí por isso que você me procurou pra saber? Sim.
Ela faz uso de algum medicamento? Não. Não. Já ficou internada por algum motivo? Não. Também não. A alimentação dela é boa, ela come de tudo? Sim, come de tudo. Ela tem alguma história médica? Já foi em algum psiquiatra, Não. alguma coisa assim? Algum familiar tem? Não. Alguma queixa? Já fez alguma cirurgia? Também não. Você dorme bem? Dormo muito bem. Ela tem acesso à rede social? Sim. Alguma coisa assim? Na hora que ela quer ou tem horário para ela acessar? Deixa livre. Livre? Quando você não está na escola, você gosta de brincar em casa? Fazer o que em casa, sem ser Eu ficar com o seu gosto, coleguinha? eu gosto de ficar no meu quarto fazendo minhas coisas, vendo Entendi. uma série, uma coisa assim. Entendi. Qual religião você é? Você se importa de falar comigo? Católica. Frequente? Uhum. E você faz o quê? Qual a profissão? Sou doméstica. Entendi. Você pode contar pra mim como que é a rotina dela, rapidinho? Então, de manhã ela acorda, fica no quarto, só sai para poder almoçar, vai para aula, e quando volta fica no quarto de novo. E tem dia a coleguinha vai até dorme lá. Entendi. Então eu peguei algumas coisas aqui e tal, como ela é uma criança, está entrando na pré-adolescência e tal, eu preciso que você assine esse termo para que ela continue vindo. E a gente vai dar início, aí eu vou passar isso, vou dar uma olhadinha e tudo, e a gente marca a nossa próxima sessão, tá bom? Tá ok? Aí a gente conversa melhor, tá bom? Beleza. Aí, em questão de sigilo, tá? Pode ficar tranquila, o que vai ser falado aqui fica só aqui. Só algumas coisas que vai ser passado para sua mãe por ser criança. Tá bem? Ok. Mãe, sai daqui. Vai pra lá. Quero falar com ela. Tá bom. Chamar lá fora, tá, filho? O que você tá querendo falar comigo que você pediu sua mãe pra saber? Olha, eu fui violentada pelo meu padrasto, né? E eu não tenho coragem de falar isso pra ela, porque às vezes eu acho que ela não vai entender e tal. E outra coisa, eu sou apaixonada por uma menina da escola. É a sua coleguinha que vai pra sua casa? E ela parece muito com você. Comigo?